Na aula de hoje, vamos ver também a parte de equação de segundo grau. De forma parecida que a gente viu em equação de primeiro grau, o que define uma equação de segundo grau, analisando a nossa incógnita x, a maior potência, o maior expoente que aparece nela, tem que ser o 2, tem que ser o quadrado. Nossa incógnita x. Beleza. O método de resolução de uma equação de segundo grau tem basicamente dois métodos diferentes. A primeira delas é a famosa fórmula de Bhaskara. Colocando aqui rapidinho, a gente tem x é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Os coeficientes a, b e c que aparecem aqui são exatamente os a, b e c da equação de segundo grau, não esquecendo que sempre ela tem que estar igualado a zero para a gente poder aplicar. Ou, de forma análoga, a gente tem uma relação que é bem interessante, chamada de soma e produto, que, deixa eu apresentar primeiro as formulinhas para vocês. A soma é dada por menos b sobre a, e o produto é c sobre a. Se eu considerar x1 e x2 como sendo as raízes, as respostas dessa equação, essa primeira relação de soma é exatamente a relação de x1 mais x2 que a gente tem. Enquanto que a equação de baixo, o produto, seria x1 vezes x2. Numa equação de segundo grau, a gente sempre vai achar como respostas duas raízes. O primeiro método possível pela fórmula de Bhaskara, a gente descobre logo de cara x1 e x2, enquanto que no soma e produto a gente descobre essa relação. Bom, vamos ver alguns exemplos para a gente trabalhar com essas duas formas de resolução. Essa primeira equação de segundo grau aqui que eu coloquei para vocês, eu vou resolver ela a partir da fórmula de Bhaskara primeiro. Então a gente identifica primeiro os coeficientes dados para a gente. Nesse caso, a igual a 1, b igual a 4 e c igual a 3. São exatamente os coeficientes de x², de x e o termo independente, respectivamente. E aí é só aplicar na fórmula, não tem nenhum segredo. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso ainda é dividido por 2 vezes o a. Resolvendo essa equação, então, a gente tem x é igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 4 ao quadrado dá 16, 4 vezes 3 dá 12. Dividido por 2. Continuando. X é igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 4, dividido por 2. Raiz de 4 a gente sabe que dá 2, sobre 2. E aí esse mais ou menos faz com que a gente chegue em dois possíveis resultados para o valor de x. O primeiro deles, vou chamar de x1. Menos 4 somado com 2, no caso vai dar menos 2, dividido por 2, que dá menos 1. E a segunda possibilidade, x2, agora vai ser menos 4 com menos 2, dando menos 6, dividido por 2, que dá menos 3. Então, essas são as duas possíveis respostas para o valor de x dessa nossa equação. A gente pode escrever um conjunto de solução, só para formalizar a nossa resposta, como sendo os números menos 3 e menos 1. Certo, então essa é a fórmula de Bhaskara que
dá de uma forma bem objetiva a nossa resposta. Agora o segundo exemplo eu vou resolver pelo segundo método que eu apresentei para vocês, que no caso é a técnica de soma e produto. Primeiramente, da mesma forma, eu vou evidenciar cada um dos coeficientes da nossa equação. A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 5. Então vamos lá. A gente tem primeiro a soma, é igual a menos B sobre A. Como o valor do B já é menos 6, com o menos da fórmula a gente vai ter menos 6 dividido por A, que no caso é 1. Isso daqui vai dar 6. Enquanto que o produto, que é C sobre A, vai ser 5 dividido por 1, que dá 5. Agora, basicamente, para a gente conseguir resolver essa equação de segundo grau utilizando as fórmulas da soma e do produto, a gente precisa pensar em dois números que somados dão 6 e que multiplicados dão 5. Pensando exatamente dessa forma, a gente consegue chegar nos dois valores 1 e 5. A gente verifica que a soma deles, no caso, dá 6, acaba batendo direitinho, e o produto deles dá 5. Perfeito. Então, a gente pode afirmar com certeza que esses dois números são as raízes da nossa equação de segundo grau. Então, a gente pode escrever que o conjunto de solução é o 1 e o 5. Vamos ver mais um probleminha. Esse segundo exemplo dá para a gente o seguinte. Um estudo revelou que o preço unitário cobrado por uma mercadoria influencia diretamente na quantidade vendida dele. Para um certo produto, se o preço unitário cobrado for de 20 mais X reais, a quantidade vendida dele será de 150 menos 10X. A gente vê que justamente essas duas quantias, o preço unitário e a quantidade vendida, ambas estão em função de uma mesma incógnita X. Elas estão relacionadas a partir desse X. E aí o item A primeiro a gente resolve da seguinte forma. Ele pede, se uma loja decidir vender essa mercadoria por R$ 25, qual será o valor arrecadado por ela? Então a gente vê que se o preço unitário é de R$ 25 e o preço é dado pela forma 20 mais x, a partir da igualdade desses dois valores a gente consegue já descobrir o valor do x. Então nesse caso, o 20 que está somando desse lado, a gente pode passar por outro lado subtraindo, chegando no valor x igual a 5. Descoberto o valor x igual a 5, esse mesmo valor de x a gente pode substituir nessa segunda expressão para descobrir agora sim a quantidade vendida. Tá? Então vamos lá. 150 menos 10 vezes o x, que a gente já descobriu que vale 5, vai dar 150 menos 50, que normalmente dá 100 unidades. Agora, na situação do item A, sabendo que ele vendeu a mercadoria por R$ 25 e foram vendidas uma quantidade de 100 unidades, o valor arrecadado, que é o que ele está pedindo nesse item A, que eu vou chamar de V, vai ser simplesmente o preço unitário de cada uma dessas mercadorias de R$ 25 multiplicado pela quantidade, que é 100 unidades. Isso vai dar então um valor arrecadado de R$ 2.500. Beleza. Bom, agora o item B, para a gente resolver ele, a gente tem, se a receita da loja foi de 1.500, qual foi o valor unitário cobrado pela mercadoria? Agora, no item B, ele está dando para a gente já qual foi a receita da loja. E a partir disso ele está pedindo qual que foi o valor cobrado unitariamente pela mercadoria. Mas a gente já tem a expressão que dá para a gente o preço unitário e a quantidade vendida. Então, a receita que ele está dando para a gente sabe que é dado pela quantidade vendida, 150 menos 10x, multiplicado pelo preço unitário dessa mercadoria, que no caso é 20 mais x.
o resultado dessa multiplicação da receita da loja, que foi nos dado de R$ 1.500. Agora, para resolver essa equação, primeiro a gente usa a propriedade distributiva. Faz a distributiva primeiro do 150, depois aqui embaixo do menos 10x. Então isso vai dar 150 vezes 20, 3.000, mais 150 vezes x, 150x, menos 10x vezes 20, menos 200x, menos 10x vezes x, menos 10x quadrado. Tudo isso igual a 1.500. E aí a gente joga tudo para o mesmo membro da equação. Então a gente vai ter, já vou organizar, menos 10x quadrado, 150x menos 200x dá menos 50x, e 3.000 menos 1.500 vai dar mais 1.500. Simplificando toda essa equação por 10, vendo que todas elas dá para ser simplificada por 10, a gente chega em menos x quadrado, menos 5x, mais 150, igual a zero. Agora é só aplicar qualquer um dos dois métodos que a gente viu anteriormente para resolver essa equação de segundo grau. Em particular, eu vou usar a formulinha da soma e do produto. Então vamos lá. A soma é menos b, que vale menos 5, sobre a, que vale menos 1. Então isso vai dar menos com menos 5 dá 5, dividido por menos 1 é igual a menos 5. O produto é c sobre a, c vale 150, o a vale menos 1. Isso dá menos 150. E aí a gente tem que pensar em dois números que somados dão menos 5 e multiplicados dão menos 150. Quais são esses dois valores? Exatamente, menos 15 e 10. Então, se ele pergunta para a gente qual foi o valor unitário cobrado pela mercadoria, a gente tem que substituir nessa expressão aqui, nessa primeira expressão aqui, que dá para a gente o preço unitário. Mas qual valor de x a gente vai substituir, o menos 15 ou o 10? Bom, se a gente fosse substituir por 10, vamos ver o que daria. Para x igual a 10, 20 mais 10 é igual a R$30 de preço unitário e de quantidade vendida seria 150 menos 10 vezes o x, que no caso também é 10. 150 menos 100 igual a 50. Agora vamos substituir por menos 15. Substituindo x por menos 15, a gente vai ter 20 somado com menos 15 daria R$5 e 150 menos 10x vai dar 150. Menos 10 vezes menos 15 vai dar mais 150, que daria 300 unidades. Então, a gente teria a combinação dessas duas possíveis respostas aqui. Nenhuma delas chegou em contradição, então essas duas são possíveis respostas para a gente. Ele pode ter cobrado R$30 ou R$5. Beleza, pessoal?